Vamos lá, amados, página 72. Nós vamos continuar no livro ainda de 1 Samuel, né? Porque nós precisamos pelo menos ter uma noção da sequência. A gente está falando de história. Se a gente está falando de história, nós precisamos entender então essa cronologia, né? Não só a cronologia, mas o que foi acontecendo rei após rei, as mudanças que houveram ainda em cada época. Mas hoje ainda eu vou ficar nos reis aqui de 1 Samuel, 1º e 2º Samuel, talvez 2º Samuel, né? E a gente vai falar sobre Saul, primeiro rei de Israel, que a gente já falou na semana passada, que eu me lembro alguma coisinha, Davi e até Salomão. Talvez a gente ainda vá um pouquinho para depois da morte de Salomão, onde o seu filho ele assume parte do reino e aí o reino se divide. Então, basicamente hoje é o que eu quero tratar com vocês de uma forma um tanto quanto resumida, mas vocês aproveitem, perguntem, tá bom? Havendo dúvida, interrompa a qualquer hora da fala, do discurso, da palestra, sei lá do que, mas vamos lá. Então, página 72, o declínio e queda de Saul. Aliás, irmãos, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou um pouquinho antes, porque nós falamos, eu acho, da página 67, não falha a memória, na aula passada. Vocês lembram? Anotaram alguma coisa? Inclusive é uma coisa que eu indico para vocês, tá? Como a irmã está fazendo ali, é um caderninho, vai anotando, porque a gente não guarda mesmo, né? Não lembra, as anotações ajudam bastante. E 67, não foi? É que eu me ative aqui, eu acho que eu fiquei nesse tópico aqui mesmo. Mas a partir daqui, então eu não vou ler não, só a partir daqui no tópico eu vou desenvolver a introdução da aula, tá? Porque a gente precisa falar do Saul, que foi o primeiro rei de Israel, onde eu disse que o povo na verdade não rejeitou o Samuel, que no caso era anterior a Saul, quem liderava a nação, né? Aquele que era uma espécie de rei, era um juiz, só que era local no caso, e os reis eles já eram governantes nacionais e tal. Governava sobre a nação, sobre todo o território. Então o Samuel, meio desgostoso, pensando que o povo tinha rejeitado o seu ministério profético, de juiz, de sacerdote e tal, ele foi até Deus. Deus disse: não estão rejeitando você, pode ficar tranquilo, estão rejeitando a mim. Eles estão pedindo um rei porque eles não querem que eu governe sobre eles. Lembra que a gente falou dos tipos de governo, teocracia, monarquia e tal? Então assim, o que acontece? Aí Deus disse isso aí no capítulo 2 de Samuel, se não me falha a memória, né? Vamos deixar aberto lá, a gente vai recorrer lá no comecinho. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. Capítulo de número 2. É isso mesmo? Não é não, é um pouquinho mais para frente, onde eles perdem um rei. Tá, é capítulo 8, irmãos, capítulo 8. Então nós lemos inclusive todo o capítulo 8 aqui praticamente, né? Praticamente não, nós lemos todo o capítulo 8, não foi? Então onde Deus dá advertência para aqueles judeus, assim: vocês querem um rei? Tudo bem, só que o rei vai fazer assim, assim, assado. O rei vai oprimir vocês, o rei vai pegar os seus filhos, vão fazer escravos, trabalhadores e etc. E Deus deu a advertência. Mesmo assim, com a advertência de Deus, o que eles fizeram? Insistiram no pedido. E eu acho interessante, irmãos, nessa questão nós falamos de oração, se não me falha a memória, né? Não estava presente, mas assistiram a aula, eu acredito. Então, e quem estava presente, quem assistiu a aula também, vai lembrar que nós falamos da oração, dessa questão de que a gente é ensinado muitas vezes a pedir a Deus as coisas para que Deus realize os nossos desejos, não é? As nossas vontades. As nossas orações, aliás, não são de petição, resumindo, pedidos. E aí é um grande perigo, porque a Bíblia adverte: nós não sabemos orar como convém, né? Nós não temos essa visão toda de mundo, de realidade, para que a gente ore sabendo como deve orar. Então ninguém sabe. De vez em quando a gente entra em sintonia com Deus, e aí a gente pede aquilo que é vontade de Deus. E aí, pedindo que é vontade de Deus, pode ter certeza, vai ser feito. Além de ser feito, será realizado algo com um propósito eterno.
Isso que é interessante, né? Então a gente foi ensinado muitas vezes que a oração é uma ferramenta para a gente conseguir coisas de Deus. Não é assim que a gente é ensinado? Inclusive, se você quer mesmo, ora mais. Né? Se você quer muito, faz campanha. Quer demais, sobe no monte na madrugada. Né? Põe um jejum no meio que dá assim ainda melhor ainda, comove mais a Deus. Ainda vai mover a mão de Deus mais rápido. Então, esses conceitos, ao meu entender, eles não são bíblicos. É um perigo muito grande a gente achar que a oração é essa ferramenta que a gente consegue coisas de Deus. Porque se assim for, imagine o nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso. Estou falando do coração do crente, o coração de quem ama Deus, o coração de quem é regenerado. Nós ainda assim, nós dificilmente aceitamos a vontade de Deus, né? Então a gente tem essa, por exemplo, se eu estou numa agonia, se eu estou no desemprego, eu vou orar, lógico, para que Deus me abra a porta de emprego amanhã, se for possível no final da tarde, porque eu não quero dormir com aquela cabeça perturbada, que tem os filhos, que tem a esposa, as contas para pagar. Mas tem outras questões, enfermidade, por exemplo. Quem é que fala, não, Senhor, eu quero sofrer mesmo, não me cura não? Ninguém, sem consciência, vai orar assim. Nós sempre vamos orar para o benefício imediato, rápido, né? Aquilo que é aparente, mas nós não entendemos um plano macro de Deus. A gente só às vezes vê o micro, é aquilo que está na nossa frente, e mesmo assim ainda com os olhos corrompidos pelo desejo de não sofrer, pela vontade de se safar de tudo que é coisa ruim na vida. Isso, em certo sentido, não estou dizendo que isso é totalmente ruim, porque ninguém é doido que gosta de sofrer, que quer sofrer. Nós somos masoquistas. Só que no sofrimento nós ainda enxergamos um propósito de Deus. A gente vai tratar isso em livros poéticos, mais especificamente estudando o livro de Jó, porque o justo sofre. E há um conflito, irmãos, na nossa cabeça, quando a gente vê, por exemplo, um irmão, uma pessoa fiel a Deus, ou qualquer pessoa, não merecia isso, né? Sofrer desse jeito. O que fez para merecer isso? Então há esse conflito. Aí a gente compara o quê? Pega aquele que merecia. E tem gente que merece mesmo, né? Faz por onde? Procura, não é, irmão? Faz tudo para que aconteça tudo de ruim. Então vai lá, enche a cara de cachaça, sai igual um louco dirigindo o carro, aí bate o carro, mata uma família toda e ele não quebra o dedo. Então olha só, que injustiça, né? Quer dizer, a família que estava passeando no final de semana foi lá, porque é um assassinato isso. Tanto é que a pessoa embriagada ela é homicídio doloso. Ela assumiu o risco, né? Não é o culposo, não é um acidente. Ela assumiu, então ela é um assassino, foi lá e assassinou. E a pessoa não sofre nada. Nas nossas leis ainda, perigoso nem ter a pena que é devida e tal, né? E jamais qualquer pena vai reparar todo o estrago que fez, por exemplo, na vida de pessoas inocentes e etc. Mas a gente tem esse conflito, né? Por que o justo sofre? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo comigo? Então a gente entra nesse conflito, nessa crise. Quem nunca passou isso? Quem nunca questionou isso? Eu acho que todos nós, né, irmão? E se estiver cheio aqui, seria todos os que estivessem aqui, não só nós aqui 4. Então o que acontece? Em tudo isso, a gente não sabe orar. E aí, a oração deve ser um meio para que a gente cresça em comunhão com Deus. Porque aí sim, em comunhão com Deus, a oração será prazerosa e terá um propósito de me encontrar com Deus. E não será uma ferramenta de egoístas, de gente que acha que pode manipular Deus, pôr Deus na parede, né? Gente que acha que pode mover a mão de Deus. É quase um feiticeiro. Quase um feiticeiro. É na história de eu determino. Eu decreto, determino, profetizo. Então, só falta recriar o mundo, se é um pouquinho, né? A gente recebeu um convite para estar ministrando louvor numa igreja e o pastor Dalva vai ministrar a pregação lá, que é uma campanha da mesa da revelação. Olha. O pastor colocou a mesa na frente da igreja. Meu Deus. É um negócio. Aí o irmão chega lá, faz o pedido lá e Deus vai revelar o que o irmão quer na hora lá. Mas, irmão, sabe o que a gente vive muitas vezes? É esse evangelho que seria um evangelho facilitador da vida, né?
É um evangelho que ele me beneficia em tudo. Venha para Cristo, todos os seus problemas serão resolvidos. Não é o jargão que a gente vê em algumas igrejas? Não vou nem falar qual que é, né? Então, mas o pior é que era só lá. Algumas poucas décadas atrás era só lá escancarado. Mas foi como um câncer, né? Como uma metástase, foi para tudo quanto é denominação, igrejas históricas, que eram sérias inclusive na sua teologia, foi abraçando isso. Porque a teologia da prosperidade, que é isso, o justo não sofre, a teologia da prosperidade basicamente traz na sua proposta isso, o justo não sofre. Quem é fiel não pode sofrer. Se você é dizimista, você não pode passar perrengue financeiro, ficar desempregado. Se você tem fé, você vai ser curado, né? Então essa questão do triunfalismo, eu triunfo sobre todas as coisas. Aí pega aqueles textos isolados, posto todas as coisas naquele que me fortalece, mas é isolado o texto. Se a gente fizer a leitura, Paulo vai dizer, eu posso passar fome, eu posso ter necessidade, né? Então ele está falando das ocasiões da vida. Eu posso ter a fartura, aquilo que é positivo, e posso ter aquilo que é negativo. Em todas estas coisas, né? Eu posso tudo. Então isso não altera nada na minha fé, na minha vida, no meu entusiasmo, na minha vida com Deus. Então não são essas circunstâncias, não são a imediatidade das coisas, é um propósito eterno. E aí eu encontro o propósito, e os discípulos em Atos dos Apóstolos, inclusive no comecinho da igreja, capítulo 4, se não me falha a memória, eles se alegraram pelo fato de se acharem dignos de sofrer por conta de serem fiéis a Deus. Olha que diferença, irmão. Então quando a gente percebe que aquele processo é um processo que de alguma maneira glorifica Deus na minha vida, isso para mim é um motivo de alegria. Não é que não tem choro, não é que não tem dor, não é que não tem questionamentos, mas há algo em mim que se chama-se um gozo no Espírito. E o gozo é independente de circunstâncias internas ou externas, não é? Então essas questões que é um desafio para que a gente entenda e viva dessa forma. Então o que acontece? Eu acredito que Deus só ouve a oração que é a vontade dele. Só ouve a oração que é a vontade dele. Não tem nenhuma oração que eu faça e não é vontade de Deus, Deus faça. Porque o que acontece? Deus não está criando filhos mimados. Nós temos filhos, tem filho? Não. Tem filho? Tem. Então assim, quantas vezes nossos filhos pediram uma coisa e a gente fala assim, pensou, isso aqui vai fazer mal para ele. Mas ele fez birra, chorou, esperneou, não é? Foi aquela coisa toda. E a gente não deu por quê? Porque não ama? Porque não gosta? Porque não quer ver o prazer na vida do nosso filho? Não, porque a gente sabe que vai fazer mal. E ele não tem maturidade suficiente para saber isso. Ele quer só atender o seu desejo egoísta, sua vontade, o seu ventre, não é? E Deus é assim também, irmãos. Nós somos essas crianças imaturas, que nós não sabemos, não manjamos da vida. E Deus manja. Deus sabe o que é melhor. A gente acha que sabe. E de vez em quando, irmãos, não é que é errado, por exemplo, tem lá, um irmão está sofrendo lá, no leito. Aí a igreja ora, pô Senhor, salva, cura, faz alguma coisa, livra, dá vitória e tal. E Deus vai e permite que a pessoa morra. Uma santa mulher de Deus, uma esposa fantástica, uma mulher de Deus, dedicada, fala como pode, né? E um monte de crente desmantelado lá, não morre. Até dentro do assunto que o irmão falou sobre oração, eu estava lembrando de uma pregação, não me recordo qual era o pastor, que ele falou assim, que as igrejas de hoje já está até sem fé, porque quando a gente ora para Deus curar uma pessoa tal, no leito lá de morte, e a gente falava, seja feita a sua vontade, é como se a gente tivesse não exercendo a fé. Isso, não exercendo, porque Deus tem que curar. Não é? Deus tem que fazer a obra. E não seja feita a vontade dele. Aí eu fiquei com aquilo marcando na cabeça. Olha que absurdo. É um absurdo. Se a vontade de Deus é que a pessoa Deus não pode ter vontade mais porque eu quero que ela esteja viva. Então a vontade é minha, né? Eu tive uma cunhada que morreu de câncer. Ela era evangélica, participava do louvor e tudo mais. Então ela teve câncer de mama, bem parecido com o da minha irmã, mas ela sofrendo muito. Então ela, quando descobriu aquele câncer, ela ficou arrasada com uma filha de 2 aninhos. Uma menina que ela queria muito, uma menina, não tinha, só tinha menina.
tinha um bebê de 2 aninhos e veio esse câncer já, e o médico falou que já estava em estágio avançado, não queria nem fazer cirurgia. A igreja inteira orava, era campanha, era tudo. Aí depois ela lutou 2 anos. Aí quando ela foi piorando, que ela foi caminhando para a morte, lúcida, ela escolheu até os louvores que ela ia cantar no funeral dela. Olha, coisa, né? Ela aceitou, sabe? Sim, mas claro. ela falava para o médico o tempo todo: doutor, o senhor vai me curar? Doutor, o senhor vai me operar? O senhor me opera, porque Deus vai fazer a obra. Então todo mundo orava para ela ficar curada. Quando ela piorava, que nem a morfina resolvia mais, todo mundo orava para Deus tirar logo. Por causa do sofrimento. Olha só, É. eu começava a pedir a Deus, faça já ver com a tua vontade, Senhor, livra ela desse sofrimento. Que já sabe, entregou os pontos, mas todo mundo fazia campanha para ela sair daquela, para ela ficar curada. Depois todo mundo começou a orar para ela morrer logo, porque sofreu muito. Porque via o sofrimento, né? Sofrimento. É assim, irmãos, Deus é um pai tão amoroso que ninguém quer encontrar, né? Só a verdade. Então, nessa questão de oração, a gente vai trabalhar em outras ocasiões, que eu acho bem interessante a gente trabalhar isso, tá? Uns pensamentos que é colocado. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque pediram insistentemente para Deus um rei, eles queriam um governante, e Deus atendeu. Aí vocês estão pensando assim: André, mas calma aí, faz 5 minutos atrás você disse que Deus só atende à vontade dele, né? E agora, para eu me sair dessa, como que a gente faz? Aí eu vou pegar um texto de Salmo 106, verso 15, Salmo 106, verso 15. Amados, de fato, Deus, Ele só atende aquilo que é a sua vontade. Porém, existe algo chamado uma exceção de Deus. Só que é o seguinte: eu não quero jamais que Deus atenda uma oração minha que seja exceção dele. Porque toda oração que Deus atender, que é exceção dele, vai ser para o meu prejuízo. É o que diz o texto, Salmo 106, verso 15. Pode ler, Varão, por favor. E ele satisfez meu desejo, mas fez definhar a sua alma. O povo pedia tanto carne no deserto, tanto pedia, Deus, vocês querem mesmo? Queremos, aquela insistência, campanha, e monte e tal, e vem para a igreja, vai para a igreja, jejum, fez, e Deus disse não, a gente quer, tá bom, eu vou atender o desejo de vocês, só que a alma de vocês vão definhar. Olha, e Deus atendeu, como exceção, mas inclusive para mostrar para eles o prejuízo que é quando eles querem governar a vida deles e que eles querem de fato fazer com que Deus atenda o desejo deles. Fez definhar a alma. Então eu não quero nenhuma oração que Deus atenda, que seja a minha vontade e não seja dele. Porque Deus pode fazer isso? Deus pode. Mas ai de nós se Deus conceder essa exceção para a gente, irmãos. Será um grande prejuízo. E a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. Então quando Deus nos abençoa, quando Deus atende uma oração, de fato é a vontade dele, aquilo é para contribuir, embora a gente fale, mas como isso pode contribuir? Não sei, uma enfermidade pode contribuir no processo de salvação para uma pessoa, né? Uma dificuldade financeira pode contribuir para meu amadurecimento, para eu saber que eu não dependo do emprego, não dependo de pessoas, eu dependo de Deus para o sustento da vida. Então Deus, ele tem as suas pedagogias que a gente não entende. Os métodos pedagógicos de Deus são totalmente estranhos, né? Nós não sabemos reger a nossa vida, irmão. Isso é um fato. É por isso que Jesus, ele começa o Sermão do Monte no capítulo 5 de Mateus, dizendo assim: bem-aventurados pobres de espírito. Porque o pobre de espírito é uma pessoa feliz. A palavra bem-aventurado quer dizer isso, né? Feliz e abençoado é aquele que é pobre de espírito. Mas como pobre de espírito? Não está falando nada de pobreza financeira, não tem nada a ver. Pobre de espírito, ou seja, a ideia é uma pessoa falida espiritualmente, tá? Então pobre de espírito é uma pessoa falida espiritualmente, que não tem e que sabe que não tem condição nenhuma para bancar a sua vida. Eu não tenho condição de bancar minha vida e nem muito menos manter a minha salvação. Então bem-aventurados são esses, que são mendigos. Essa é a ideia, né? Pobre de espírito, o mendigo que vive das migalhas de Deus, ou seja, que vive na dependência exclusiva daquilo que Deus provê. Então é feliz essa pessoa, ela é muito feliz, porque ela aprendeu a depender de Deus, né? E Deus é um Pai tão amoroso que Jesus disse: se Ele alimenta passarinho, se Ele veste os lírios do campo, quanto mais vocês, gente
fé nenhuma, de pouca fé, né? Então essa é a realidade. Agora a gente confunde muitas vezes aquilo que a gente quer como necessário para que Deus diariamente possa cuidar de nós. Nesse mesmo texto, Jesus está trabalhando a ansiedade, por exemplo, né? Não sejais ansiosos com o dia de amanhã. Não tem como. Vocês podem fazer o que for, não pode acrescentar nem um côvado à estatura de vocês, nem mudar a melanina do cabelo de vocês. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Ou seja, vocês não controlam a vida, Deus controla, Deus sabe, Ele é eterno, Ele vê numa visão panorâmica, né? Ele vê tudo, toda a história. Então Ele sabe que a gente precisa passar por alguns processos para sair do outro lado como deve sair. Então a nossa vida, ela não se resume nos sucessos aparentes daqui. E o povo de Israel, eles queriam, Deus, tá bom. Mas qual foi o resultado? O resultado, um rei que não temia Deus, começou bem, inclusive. Começou lá, sincero, começou sensato, começou fazendo as coisinhas direito, mas depois foi se levando para agradar um, agradar o outro, não ter prejuízo próprio, não é? E aí veio o profeta e disse: só faz assim assado. O profeta não vem, o povo está se espalhando. Foi lá, ele ofereceu sacrifício, ou seja, fez aquilo que não era da alçada dele, que não pertencia a ele, era o sacerdote não era rei, ele era rei, não era o sacerdote que oferecia o sacrifício. O sacerdote quem que era? Samuel. O profeta é esse sacerdote. E aí chega Samuel, esse é o capítulo 13 já de primeira Samuel que a gente está, capítulo 13, é aqui que ele inclusive vai falar assim: ó, você foi rejeitado. Olha, irmão, é possível que Deus, mesmo Saul não sendo vontade dele, é possível que Deus confirmasse o reino dele, porque é o que está escrito. Vamos lá ler o texto? Eu acho interessante isso aqui. Amados, Deus, ele é assim misericordioso, demais, a ponto de coisas que começam errado, é possível ele reverter esse processo, né? Aliás, tanta coisa começou errado, Deus, porque o prazer de Deus é abençoar pessoas. O prazer de Deus é dar vida. Deus não tem esse prazer de castigar ninguém, de mandar ninguém para o inferno, de mandar o raio na cabeça, porque tem gente que acha que é assim, né? Que Deus ele só está esperando uma hora de a gente vacilar, que é para mandar o raio. Não é não? Então, aquele negócio assim de: olha, cuidado aí, irmão, que Deus ele vai te pegar na curva. Deus vai pesar a mão. Olha, você que não dá o dízimo direitinho, não, porque o dia que você não der o dízimo, aquilo que você ia gastar, ia dar um dízimo, é o que você vai gastar com seu filho na farmácia. Quem nunca ouviu isso? Muitas vezes. Não é? Deus vai mandar o devorador, o migrador, o destruidor, o pulgão, vai tudo vir, acabar com tudo. O roedor. Não é? Roedor, né? Vai ser nova. Roedor eu nunca tinha visto, não. Já vi na oração. Então é um gafanhoto meio rato, né? Vai comendo assim e tal. Mas essa questão, não, Deus ele é compassível, ele é misericordioso, ele se arrepende do mal, inclusive, que ele ia fazer. Deus até fala assim: ó, eu vou trazer o juízo sobre vocês, porque Deus é santo. Há uma justiça de Deus que requer um pagamento pelo mal. Então Deus é santo. Ele tem facetas no seu caráter que para nós é meio difícil da gente conjugar isso. Como Deus é amor, mas ele também é justiça. Essa justiça de Deus às vezes pesa sobre a vida do homem a ponto de condená-lo para a morte, sim. Mas como Deus pode ser ao mesmo tempo justo e amor? São facetas do caráter de Deus. O amor de Deus não exclui a justiça e a justiça não exclui o amor. É que também nós temos conceitos deturpados das duas, tanto de justiça quanto de amor. O nosso conceito de amor é fazer tudo para beneficiar a pessoa, independente de qualquer coisa, passando na cabeça, né? É aquelas mães que não sabem, os pais que não sabem educar o filho. Então cria o quê? Um monstro, um egoísta, que o dia que não tem vai, mata, rouba e acha que o mundo gira em torno dele. Justiça para nós é um conceito de vingança. Senhor, tem gente que olha assim, faz justiça contra fulano, na cabeça é: Senhor, vinga-me. Não é, irmão? Nossa justiça é sinônimo de vingança. Biblicamente, a justiça não tem nada a ver com vingança. Tanto é que Deus disse assim, através lá do apóstolo Tiago: amados, não, também Paulo escreve em Romanos, né? Mas eu me lembrei de Tiago também, então não tem Tiago em Romanos. Amados,
não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Olha só, aí Tiago vai dizer assim, aquele que a ira do homem não opera a justiça de Deus, não é o que diz os textos bíblicos, os dois? Então olha que coisa interessante, então são conceitos errados. Irmãos, nós não entendemos Deus, nós não conhecemos Deus e nós projetamos em Deus aquilo que a gente acha que Deus é. Então na verdade a gente está projetando em Deus um ídolo. A gente acha que Deus tem emoções como as nossas, vontades como as nossas, pensa como a gente, então a gente projeta Deus. Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente projeta. Ele é santo, Ele é totalmente distinto dessa criação, irmão, não é? Foi colocado na nossa cabeça pela tradição que nós tivemos dos nossos pais, pela religião que nós recebemos, por aquilo inclusive que ainda hoje nas igrejas evangélicas é nos ensinado, por uma série de coisas, foi colocado na nossa cabeça uma ideia de Deus, e nós pensamos de Deus aquilo que Deus não pensa de si, não é? Tanto é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Deus, nós conhecemos Ele como por um espelho em enigma. Olha, irmão, por um espelho em enigma, nós o veremos e nós o conheceremos como dele nós somos conhecidos. Então Deus nos conhece plenamente, perfeitamente. Agora, de Deus nós conhecemos um negócio bem turvo, bem embaçado, bem enigmático, não é? A gente projeta Deus segundo as nossas carências, vontades e etc. Então Deus ele vai aqui mostrando. Eu pedi algum versículo? Não, só falou 1 Samuel 13? Ah tá, então tudo bem, porque aqui onde o Samuel também aparece, o Saul vai mostrar quem ele é. E aí, é que eu disse no começo assim, que tem coisa torta que começa e Deus ele tem o prazer de consertar, endireitar, perdoar e tal, ir lá resgatar do inferno, é o prazer. Então mesmo que Saul não foi vontade de Deus, se Saul tivesse obedecido a palavra de Deus, Deus tinha confirmado o reinado dele, é o que está escrito aqui, ó. 1 Samuel, capítulo de número 13, né? Versículo, deixa eu ler o versículo desde do 12, desde o 12, né? Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul, agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor, olha só, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Se ele tivesse obedecido a palavra de Deus, mesmo Deus não querendo que Saul ou que o povo tivesse um rei, aliás, Deus ele tinha um projeto, inclusive sobre um homem que reinasse sobre Israel. Mas quem era esse rei? Jesus, Davi. Chuta mais, acertou minha canela com a areia. Vamos pensar, não pode chutar assim. Repete. Quem seria esse rei? Deus teria um rei apropriado, seria um homem segundo isso, mas não, você foi chutando, mano. Eu quero ver a afirmação. A segunda opção. Jesus que veio de Davi. Então, mas tem que afirmar, porque Davi seria, inclusive foi mais para frente, não foi? Porque Deus já tinha rejeitado ele, o Saul. Então era Davi. Então Deus tinha. Olha só, irmãos, como é confirmado isso que a gente está falando aqui. Nós enxergamos isso aqui, ó. A gente está enxergando, não é aqui, a gente precisa de um rei agora, tem que ser agora, e o cara é esse aqui, o mais alto de todos, esse tem um perfil de rei. Então, aparentemente, nós julgamos as coisas. Tanto é que o próprio profeta, irmãos, olha o risco. Eu não estou falando de gente desmantelada, eu não estou falando de crente ruim, eu não estou falando de gente que não ora, eu estou falando de homem de Deus, de mulher de Deus, de gente que é de Deus. Mesmo assim, há uma dificuldade de identificar a vontade de Deus, porque a gente está falando de Samuel. Samuel é um homem que o próprio livro dele vai falar o seguinte: tudo que ele falava, Deus não deixava uma palavra sequer cair em terra. Então Samuel falava e Deus assinava lá de cima, irmão. Olha, e mesmo assim este homem, como ser humano, como todos os outros, ele foi agir de uma certa forma na aparência. Quando Deus disse assim, vai lá para a casa de Jessé o belemita, que eu tenho me provido de um rei dentre os seus filhos. Aí chega lá, né? Aí o Samuel olha assim, já vem o primeiro, fortão, bombado, pensa num homem
né? Jeitoso, tal. Então, assim, é aquele jovem tipo que entra na igreja, tal, né? E as tias que tá ficando pra titia, jovenzinha já. Então era um homem forte, bonito, guerreiro. Aí o Samuel já vai pegar logo a botija, disse: é esse mesmo rei. Se o Espírito Santo não fala com aquele camarada, ele ungia a pessoa errada. Né? Profeta de Deus, é homem de Deus, isso é inquestionável. Vocês percebem como mesmo nós, não estou falando que quem age assim, nós somos gente de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós somos limitados. Samuel é um dos 100 outros que há na Bíblia que também mostra isso, homem de Deus, mulher de Deus, mas nem tudo o que faz é em sintonia, né? Então a gente percebe aqui que o Davi era, e aí o Samuel disse: ó, é esse, não é? O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7 meninos passaram ali, tudo gente boa, tudo de boa família, tudo preparado, gabaritado para o negócio. Só que Deus disse assim: olha, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê a aparência, aquilo que está diante dos seus olhos, eu vejo o coração. Que coisa interessante, né? Então nós sempre vamos julgar errado, sempre vamos julgar errado. E aí Deus tinha quem? O Davi. E o povo, a gente precisa, não, tá bom, precisa, mas não é esse, não é no tempo, não é do seu jeito, não é assim. Então o que a Bíblia nos ensina, dentre outras coisas nessas histórias aqui, é que a gente deve ouvir a voz de Deus, é que a gente deve ser guiado pela voz de Deus, é que a gente deve descobrir qual é o plano e a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente haja segundo a vontade de Deus, e não tentar Deus fazer aquilo que a gente entende que é o propósito nosso, que a gente confunde, a gente põe Deus no meio. Isso aqui é a vontade de Deus, não é a vontade do nosso coração, irmãos. E há uma linha muito fina, muito tênue, entre escutar a voz do Espírito e escutar a voz do nosso coração. Ô, irmão, desafio diário, hein? E quantas vezes a gente fala assim: não é Deus, é vontade de Deus. A gente põe Deus no meio, põe Deus no meio. Quando a gente quer validar o negócio, a gente põe Deus no meio, não é não? É igual a gente estava esperando o nosso apartamento, eu ficava: ai, Senhor, abençoa, prepara. Aí eu queria que seja feita a sua vontade, mas se o Senhor puder abençoar, seja feita, mas com medo de Deus que você falar. Se o Senhor puder mudar a sua vontade, que assim é a minha caminha, mais ou menos assim, né? Ó, Senhor, o Senhor abençoa isso, né? E tal, em nome de Jesus, que o negócio funcionar, tem que ser em nome de Jesus, senão não vai. Em nome de Jesus, né? Então, tinha uma época que eu pedia muito, aí tudo que eu pedia para Deus saiu ao contrário. Aí eu teve uma época que eu planejei toda a minha vida, estava tudo programado, ia dar tudo certo. tudo feito, já tinha um plano, né, mano? Tudo, Era só Deus o carinho. Estava tudo caminhando, e me deu uma reviravolta na minha vida, que virou um negócio assim, sabe? Aí eu parei um dia e falei assim: sabe o que? Quer saber? Se não estava do Senhor, a minha não estava valendo nada. Mas a gente Aí, tem assim, O contrário que aconteceu certo. Mas nós temos o nosso projeto. Mas agora é tudo projeto dele. Nós temos o nosso projeto de vida. A A gente só quer que Deus valide o negócio, irmão. Só dê recurso, só abra as portas, só dê as condições. A gente já tem o nosso projeto. Né? Infelizmente é assim, o negócio é uma coisa de louco. Eu sou doido. Mas eu estou indo para um canto, aí daqui a pouco eu viro completamente. Eu digo: gente, E mas quando a gente ainda fala: Senhor, igual eu passei em 2 hospitais, eu falei: Senhor, aí eu falei: nem agora, eu passei nos 2, né? Aí eu falei assim: ah, Senhor, olha, Deus, que o Senhor escolha o que for melhor para mim. Deus, eu coloco nas tuas mãos, que o Senhor escolha. Aí, o que falei? Mas o que me chamar primeiro, eu vou. Aí me ligou e me chamou. Fiz exame médico, levei o documento. Gente, eu levei meus documentos. Como você faz exame médico numa empresa, você pensa que estão dentro? Sim. Quando eu cheguei, a mulher falou: filha, você não vai acreditar, sua vaga foi cancelada agora. Mas fica numa. Eu fiquei pensando. Eu chorei, vim pra casa da minha irmã, chorei. Falei: por quê? Aí eu lembrei, né? Eu falei: Senhor, escolhe pra mim o que for melhor pra mim. Aí eu falei: você Deus não falou, você não pediu, você que faz. Aí depois o outro hospital me chamou e deu tudo certo, né? Mas até então. Mas o nosso coração ele nos trai toda hora, todo momento. E o que a gente aprende aqui então, é nesse desenrolar da história, é que o povo sempre deu trabalho para Deus, no sentido porque ele sempre quis se governar e não ouvir, né, a palavra de Deus. Aí vem então esse Saul,
ele despreza a palavra de Deus, acontece o que acontece. Então Deus escolhe o Davi. Davi, ele não tinha nenhum parâmetro humano para assumir aquele cargo. A gente já aprende outras coisas aqui também, né? Que Deus é aquele que não segue padrões humanos para fazer escolhas. Eu acho interessante, porque a gente contrata gente capacitada, Deus contrata gente compromissada. Então é muito melhor a gente que tem compromisso do que tem capacidade, né? Ou eu não vou colocar nem capacidade, mas que não tem capacitação, porque é Deus que vai capacitando ao longo da vocação e da chamada, porque é Deus que faz isso, né? Nos apóstolos, nos profetas, em todo mundo, a obra é de Deus. Então Deus pode chamar a gente despreparada e Deus a capacitando. Isso é muito interessante, e o nome de Deus é glorificado nisso. Como também Deus pode chamar a gente capacitada? Pode, não tem problema também. A questão não é essa. A questão é que a gente tem que saber que Deus não segue parâmetros humanos. Então veio Davi, ele foi uma pessoa assim fenomenal. O próprio Deus diz: é um homem segundo o meu coração. Para Deus dizer um negócio desse, então a pessoa de fato é uma pessoa que ela tinha virtudes e qualidades assim excepcionais, né? Mas a gente aprende também que mesmo assim era um ser humano, tinha seus pecados, seus defeitos, inclusive graves, muito grave, né? Cometeu um homicídio, um assassinato planejado, premeditado, ia ser qualificado, ele ia pegar uns anos de cadeia se fosse, não é não? Então olha só, então ele planejou, arquitetou, né? Usou ainda, colocou um outro, foi mais injusto. Quem ele matou era mais justo do que ele, na verdade, mais obediente, mais temente a Deus e às autoridades do que ele. Por que isso? Cobiça. Então olha só, se orgulhou, viu que o exército estava crescendo, tanto é que Deus trouxe uma praga por conta dessa atitude dele. Lembra desse fato também? Né? Pouco se fala da questão do orgulho de Davi, né? Ele era humilde, sem dúvida, mas em dado momento ele se orgulhou, se deixou levar pela vaidade, e aí Deus trouxe a praga ali sobre todo o povo. Mas ele era tão humilde que ele disse: Senhor, esse povo não tem nada a ver com isso, foi eu que pequei, que venha sobre mim o peso da tua mão. Olha que coisa linda. Então até mesmo quando o camarada peca, ele ainda mostra que mesmo ele sendo pecador, é um pecador, e por isso que Deus disse: é um homem segundo o meu coração. O que é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? É quando percebe que pecou, vai aos pés de Cristo, se arrepende, se quebranta. Não é gente que nunca erra, é gente que quando erra, reconhece e de fato vai lá, fala: Senhor, não é isso que eu quero, desagradei, te ofendi e tal. Então é a ideia errada que a gente tem, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus que nunca peca. Não, irmão, isso nem existe. Idealizado existe, mas a realidade não existe. E aí Davi então, ele comete um assassinato, um adultério e se orgulha. Mesmo assim é um homem segundo o coração de Deus. O problema de Davi, sabe o que foi, irmão? Com o poder. Quando o profeta Natan vai chegar para ele, para mostrar para ele que ele tinha pecado, o Natan não fala de mulher, não fala de cobiça, não fala de nada. Vai falar o quê? De relação de poder. Olha só a conversa. Ô Davi, fala um negócio para você. Tem um homem aí no teu reino que ele tem somente uma ovelhinha. Cresceu com ele, na casa dele, come lá no prato dele. E na mesma cidade tem um outro homem muito rico. Tem tudo. E aí vem um homem na cidade para se hospedar na casa desse homem rico. Esse homem rico mandou pegar a ovelhinha, a única ovelha que aquele homem pobre tinha, pegou dele para servir o outro. Davi se encheu de ira. Digno de morte esse homem. Quem é esse homem? Isso tudo, Davi. A casa caiu. Murchou na hora. Olha só a atitude, o contrário de Saul, porque Saul quis justificar, né? Não, o povo estava indo para lá, indo para cá, não sei o que, não desprezei a palavra de Deus, não, calma aí, não é assim não, vem para cá, Samuel, e tal, quis se justificar. Davi não, na mesma hora que Natan disse assim: tu és esse homem, ele disse: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Aí Natan diz assim: não morrerás, porque o Senhor transpassou o teu pecado. Olha que coisa linda, irmão, que relação boa, relação do pecador e do perdoador, a relação desse pecador miserável e de Deus santo, não é? Aí a gente vê a justiça e o amor aqui equilibrado. Perceberam? Justiça e amor. Então justiça requer de fato
a punição, a pena do pecado. Só que se aqui há um reconhecimento desse pecado, então o amor de Deus, ele vai e cobre esse pecado, porque aqui já estava a justiça de Cristo. Não é que Deus fez vistas grossas ao pecado, é que aquele pecador já estava comprado pelo sangue de Cristo, que foi justiça nossa, Jesus o justo e o justificador. Então não é que Deus diz assim, não, eu sou justo, mas se alguém se arrepender, deixa quieto aí o pecado, deixa que não é isso, já foi pago a pena. E aí não é imputado, é o que Davi vai dizer inclusive no Salmo 32. Esse Salmo 32, os estudiosos dizem que foi esse período que Davi escondeu o pecado. Ele escondeu o pecado. Se Natan não fosse lá, se Deus não tivesse enviado, ele estava lá até hoje. Né? Ninguém sabe de nada. Batseba aqui é uma mulher que perdeu o marido, coitada, né? Eu, como rei bondoso, trouxe para minha casa. Se Natan não vai lá, ele estava lá, ali com a mão, cara de madeira. E aí, escondeu o pecado. Só que o Salmo 32 vai mostrar, vai descrever, Davi descreve no Salmo 32, esse período, alguns dizem que foi um ano mais ou menos, esse período em que ele ficou com esse pecado escondido, o sentimento. Vamos ler lá, eu acho interessante. Olha só, pecador regenerado é um negócio fenomenal. Ele é diferente, não tem jeito. O homem de Deus que peca, ele é impressionante no seu pecado. Eu disse um dia para os irmãos ficaram assim, eu disse assim, Davi era um pecador de Jeová. Era um pecador. Jeová olhava assim, esse é meu pecador. Eita, que eu queria ter tanto pecador igual esse, né? Por esse motivo, né, irmão? Por esse motivo. Porque, amado, Deus não tem ninguém que ele se surpreenda, que ele fala, eu queria ter um filho assim. Aliás, teve um só, né? Que ele disse a respeito de Jesus, né? Esse é meu filho amado, ele me tem agradado. Só existia um filho de Deus que o agradou, foi Cristo, irmão. Não tem outro, não existe outro. Não existe. Deus nunca falou para nenhum ser humano nessa terra, este é meu filho em quem me agrado. Nenhum, só Jesus. Só Jesus, não teve, não existe. Então, nós agradamos a Deus hoje? Não conseguimos. Pode fazer o que for, nós nunca seremos gente que agrada a Deus. Agora, em Cristo, nós somos agradáveis a Deus. Um bom perfume em Cristo. Então, mas é por causa de Cristo. Voltando a essa questão de oração, por que Deus nem vou falar oração, então vou falar outra coisa. Por que Deus olha assim do céu para nós? Olha assim para você, varão. Aí você deu uma vacilada. Você sabe que você vacilou. Hoje ainda, pode ser. Alguma coisinha você pensou, não é possível. Né? Sim, eu, você, todos nós aqui. Mas aí Deus olha para você, varão. É porque estou cansado de usar eu de exemplo. Eu pego todo dia, mas os irmãos precisa ficar sabendo. Então eu vou usar você, varão, com permissão. Aí Deus olha assim, pecou, indigno de morte. Essa é a questão, sem minhas palavras. O salário do pecado é o quê? É a morte. Digno do fogo no inferno. Merecia ou não merecia? Deus é injusto? É mal por jogar você no inferno? Não. Ele só vai estar fazendo aquilo que deve ser feito, punindo o pecador miserável. Né? Essa seria uma ótica da justiça de Deus. Aí Deus, por que ele não faz isso? Por que Deus não lhe manda o raio, varão? Por que Deus não disse assim, hoje vai lá e corta o oxigênio lá do Robson, corta, aí pum, você caiu. Ou então fala assim, hoje vai lá e toca numa veiazinha capilar, um fiozinho na cabeça dele, interrompe o negócio lá, que ele vai cair duro, morre. Ó, um vasinho capilar. Olha como nós somos frágeis. E se Deus só pensasse, isso acontecia. Por que Deus não faz isso? Porque Ele olha entre você e Ele, Jesus. A cruz. Ponto final, é isso. Aí Deus olha assim para você e diz assim, eu estou com vontade de abençoar esse rapaz. Mas olha assim, não merece, não tem nada, não tem nenhum mérito. O que ele tem para dar em troca? O que ele fez para merecer isso? Não tem, velho, não tem. Tira da sua cabeça. Tira da sua cabeça, Não tem. Ah, Jesus, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, não fez mais que obrigação. Mais do que deve dizer. Ainda é um débito interminável que você está tentando pagar, fazendo alguma coisa que não vai vencer nunca. Mano. Isso é um fato. É ensinado isso por Jesus nas parábolas, inclusive.
Você pode fazer o que for. Não tem nada que faça. Deus fala assim, não, já pagou, já fez o suficiente. Não tem, é impossível. Então Deus vai te abençoar, olha assim, não tem nada. Por que Ele te abençoa? Porque entre Ele e você vê Jesus. Por que Deus nos abençoa? Porque Ele vê Jesus. Por que Deus não nos amaldiçoa? Porque vê Jesus. Ponto final. É por causa de Cristo. Ele vê entre nós, entre Ele e nós, vê Jesus. Então nos abençoa e não nos abençoa por causa de Jesus. De quem é o mérito? De Jesus. Quem deve ser glorificado? Jesus. Por que aquilo aconteceu de bom? Por causa de Jesus. Por que não aconteceu de ruim? Por causa de Jesus. E se aconteceu de ruim? Via natural das coisas. É simples assim. Difícil de entender na dinâmica da vida, mas é simples assim. Depois dos comerciais a gente volta para ler, tá bom? Pode ser?